no quinto mandamento, o primeiro mandamento da segunda tábua da lei, da segunda parte, iniciando aquela seção que fala da nossa responsabilidade para com os homens, dos nossos deveres para com os homens, quando o primeiro fala dos nossos deveres para com Deus, mas que um está na dependência do outro, mas sem dúvida os primeiros nos prepara para os últimos, né? Essa primeira parte dos mandamentos, ela é muito subjetiva de alguma forma, ela diz respeito ao aspecto mais subjetivo da fé, apesar dela ter evidências práticas, ela tem elementos de evidência de comportamento como o culto, né? A linguagem, a maneira como a gente viu aqui, mas não é tanto quanto o do tratamento ao próximo, porque assim, em relação a Deus, a gente pode ser questionado e aí a gente diz assim, mas é entre eu e Deus, né? Mas quando você é flagrado no desprezo ao próximo, você vai dizer o quê? Né? Mas quando a gente é flagrado na nossa relação errada com Deus, a gente sempre justifica que no final das contas Deus conhece o nosso coração. Paulo disse, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e se eu não tiver amor, eu posso fazer isso sem amor, nada vale. E ele ainda vai mais longe, ainda que eu pegue o meu corpo, coloque para ser queimado em favor de alguém, e se não tiver amor, eu posso fazer isso sem amor, como é que eu posso me sacrificar de tal maneira, querer morrer e não ser amor para com o próximo? Nada disso tem proveito, então Jesus, nada disso tem proveito. Então, para entender, precisamos compreender que tanto Paulo como Jesus está falando de qual é a essência do amor. A essência do amor é a comunhão com Deus. É ter Deus como o único e verdadeiro Deus. Não ter outro ídolo, outro Deus no lugar de Deus. Você não ama o próximo, coisa nenhuma, porque você não ama Deus. Porque você tem um ídolo na sua vida. E seu ídolo é seu dinheiro. É um teste de idolatria. Não é um teste de amor ao próximo. É um teste de amor a Deus. É tanto que o texto termina dizendo o quê? Que ele foi embora como? Por que ele foi triste? Porque ele tinha muitos bens. A ideia não é porque ele tinha muitos bens, é porque ele não queria se desfazer dos seus bens. Seu ídolo era o seu Deus, era o que lhe sustentava, era o que lhe dava o esteio e o sustento da vida, é o que lhe dava garantias. Era o seu Deus. Então, na realidade, ele não cumpria mandamento nenhum, porque ele não amava Deus acima de todas as coisas. Agora veja, como é que eu posso distribuir meus bens aos pobres e não ter amor? Eu posso fazer isso para me promover. Eu posso fazer isso para as pessoas me aplaudirem e me dar uma medalha de honra ao mérito e botar na minha lápide a pessoa mais piedosa que existe. E isso não ser uma obediência a Deus e um bem ao próximo. Porque o amor é o desejo de agradar a Deus acima de qualquer coisa e de fazer o que Ele quer, ou seja, de fazer o bem, o que Ele diz ser o bem ao outro. Por isso que eu só amo verdadeiramente o próximo quando eu amo a Deus. Eu faço por causa de Deus, para agradá-lo. Isso significa que em Cristo, eu sou capacitado a amar até o inimigo, até quem me odeia. Porque não é pelo que ele merece ou pode me retribuir, é pelo que o Senhor significa na minha vida. É por obediência a Ele. Você pega, por exemplo, Paulo em Efésios capítulo 5, capítulo 6, quando nesse texto clássico ele fala das relações humanas, das relações interpessoais, e aí lá ele coloca o quê? Marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Todas as esferas da vida. Aí o que é que ele diz lá? Que a mulher deve se submeter ao marido como ao Senhor. Que o marido deve amar a sua esposa como ao Senhor. Que os filhos devem obedecer aos seus pais por causa do Senhor. Que os pais devem cuidar dos seus filhos, criando-os na disciplina do Senhor, por causa do Senhor, para agradar ao Senhor. Que o servo deve obedecer ao seu Senhor, ainda que seja ele ímpio, como se estivesse fazendo ao Senhor. Quando Jesus confronta as pessoas a respeito da lei, começa com a parte da relação com o próximo, porque ela é a parte que atesta se nós temos a primeira, porque a primeira fundamenta a segunda e leva necessariamente a ela. E a ausência da segunda é a prova cabal de que a primeira nunca chegou em nosso coração. Entendeu? Por isso que Jesus disse, você ama mesmo o próximo? Prove. Você não ama, porque você não ama a Deus. Você não tem o amor de Deus em seu coração. Por isso que as pessoas dizem assim, por que Jesus não disse, Deus é o seu Deus verdadeiro, Deus é o seu único e verdadeiro, você tem algum ídolo na sua vida? Não, ele preferiu provar isso na prática. Na parte que é fácil atestar. Até dando exemplo para a gente como atestar isso na nossa vida e na vida dos outros.
Porque dizer assim, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, é uma coisa difícil de atestar e de julgar. Ter amor próprio, amar a mim mesmo, não. Tanto o mandamento está dizendo assim, ame o seu próximo como a ti mesmo. Já pressupõe um amor próprio, um amor pessoal, um amar a si mesmo. Quando é que o amor próprio, que o amor a si mesmo é pecaminoso? Narcisismo é um exemplo do que é um amor próprio pecaminoso, né? É aquele que a gente vai entender por que o Narciso é um exemplo de algo ruim. Por causa que ele é egoísta e egocêntrico. É um amor que tem o ego, o eu, como o centro. O centro. O amor próprio precisa ter. Ele precisa ser um amor subjugado pelo amor a Deus, ou seja, é um amor próprio consciente de quem é, criatura dependente de Deus. Então, é um amor subjugado a Deus. Primeira coisa, por isso que amarás o Senhor, teu Deus, acima da sua própria vida. Tem um amor pessoal que não se coloca no centro, mas que se vê na periferia do centro, e vive na dependência e no reconhecimento de Deus. Então não é autossuficiente, não é uma ilha completa em si mesmo, é um amor derivado do amor a Deus. Definitivamente ninguém se odeia. Pastor, então peraí, vamos por partes, como disse Jack o Estripador. Ele não disse, mas deu a entender que tem que ser por parte. Mas, peraí, uma pessoa não pode sofrer, não pode ter baixa autoestima, não pode ter problema de falta de amor próprio? Biblicamente não. Mas uma pessoa pode ter, por exemplo, um pecador, ele pode ter problema de autoimagem. Pode ter um problema, ter uma concepção a respeito de si mesmo equivocada. Pode. Inclusive de uma ideia em relação às outras pessoas, se achando inferior às outras pessoas. Sim, é um problema de autoimagem. Mas por que isso não significa que é falta de amor próprio? Porque na realidade é assim que ele acha que ele é feliz. Porque amar o próximo não é fazer tudo o que ele quer de mim. Não é me colocar no controle como um capacho de alguém. Não. Isso é doentio, pecaminoso e fora do equilíbrio estabelecido por Deus. Então diz assim, pastor, então por exemplo, uma pessoa que gosta de ser agredido, numa relação doentia onde o cônjuge agride o seu cônjuge, e aquela pessoa não quer se livrar daquilo ali, então significa que ela não tem amor próprio? Tem sim. Claro que tem. Só que o pecado é muito mais complexo que isso. O amor próprio pode também se revelar em uma relação doentia onde a pessoa acredita que aquela é a sua fonte de felicidade. É ali onde ela vai se encontrar. E o que precisa ser corrigido não é a falta do amor próprio. Quem é que não busca, quem é que não quer ser feliz, quem é que não quer se realizar? Mas a gente pensa que todo mundo tem uma visão toda igualzinha e certinha de realização e felicidade. Por exemplo, pastor, como é que uma pessoa quer ser feliz? Como que uma pessoa quer buscar felicidade e acha que sofrer na mão de alguém é o caminho? Sim, meu irmão. O pecado faz isso com o ser humano. Porque isso reflete exatamente nossa relação com Deus. Se Deus é a nossa fonte de felicidade, a gente prefere ficar apanhando na mão do pecado. Você acha estranho uma mulher achar que ela pode continuar amando um homem que bate nela? Mas quem mais apanha do que o pecador do pecado? E tem o seu noivo, o seu marido que lhe ama? Deus fala isso com Israel. Que Israel prefere sofrer na mão de seu amante, seus ídolos, seu pecado. Você acha que um ser humano, uma criança, se odeia? Ele não gosta de viver, ele não quer a vida, ele não quer... Não, ele não se odeia. Ele se ama, ele quer a vida, ele quer... Mas ele faz isso da maneira mais perigosa que existe. Não toma banho direito, não escova o dente direito, não se veste direito. Mas é porque ele se odeia? Não, porque ele não sabe conduzir a sua vida, ele não sabe cuidar de sua vida. Não é porque ele não tem amor próprio, é porque ele não tem sabedoria, ele não tem discernimento. E aí o pai e a mãe é a sabedoria e o discernimento para ele. Ele diz, não, meu filho, não, minha filha, se você fizer assim, você vai morrer. Você quer morrer? Aí eu logo assim, não quero morrer não. Mas essa atitude sua é autodestrutiva, é mortal. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente olha para as pessoas adultas brincando com um menino com perigo, e você pensa assim, é falta de amor próprio. Não é não. Ele está flertando com perigo, porque muitas vezes ele está dominado pelo amor próprio, pela paixão, que ele não vê o perigo com que ele está lidando. E muitas vezes ele precisa sair dele, ser tirado daquela relação, ser tirado daquela visão deformada de si, para olhar para Deus e para o próximo corretamente, para enxergar a si mesmo corretamente. Olha o que o pecado fez. Lembrá-la que existe algo e alguém além dela. Lembra de sua família, como vai ficar seus filhos,
como vai ficar sua esposa. Tentar tirar a pessoa daquele transe do eu e só eu. Por que ele quer morrer? Porque a vida para ele não tem mais sentido. Então o que é que ele quer? Ele quer que acabe aquela dor e que ele possa experimentar algo melhor. É um indivíduo que na realidade ama tanto a vida que a vida perdeu sentido porque ele não consegue mais experimentar a vida. Esse é o ponto. Ele gostaria de viver, mas ele não consegue mais viver. Então, na realidade, não é a falta de amor, é por se amar tanto e eu não quero sofrer com a perda dela. O que é egoísmo? Porque o indivíduo diz, eu não quero sofrer com a perda de uma pessoa muito importante na minha vida. Eu quero morrer antes. Então, que se dane ela sofrer. Que ela fique aí sofrendo. Agora, eu ficar sofrendo? Que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Eu não quero sofrer com a perda dela, mas ela sofra com a minha perda. Eu não vou estar aqui, não vou ver. Então, esse é um amor o quê? Egoísta. É egocêntrico. Até quando eu penso no outro sobre alguém tão importante sobre mim, eu penso no que ele me proporciona, no que ele traz para mim, no que ele representa para mim, no que ele me preenche, muitas vezes no lugar de Deus. Porque quando eu entendo Deus me preenchendo, até as lacunas das pessoas que ele leva na minha vida, ó, então eu vou saber lidar até melhor com a dor da perda. Paulo diz, todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Isso é natural. Você não busca isso. E nem você quer. Você acaba submetendo a isso porque, por amor ao Senhor. Entendendo que é o que o Senhor quer na sua vida. Não é o que você está buscando. Ninguém vira mártir porque ama morrer. Vira mártir porque ama Cristo. E, se possível, até morre por ele. Olha a diferença. Nenhum verdadeiro mártir morre porque ama morrer por causa de Cristo. Não. Ele ama Cristo, por isso se dispõe a morrer se necessário por ele. É por amor a Cristo. É a mesma coisa, eu tenho que morrer e me deixar gastar pela minha esposa. Mas eu quero fazer isso bem vivinho. Eu não quero fazer isso, morrer e deixar ela viúva alegre para casar de novo. Não. Eu quero me deixar gastar para a gente ir morrendo junto. Na velhice. O que a gente acha, ó pensamento, que naquela hora de morrer, a gente tem que chegar a um nível de santidade. Naquela hora de morrer, porque a alma sim vai ser aperfeiçoada. Assim que a gente morrer, a alma é aperfeiçoada. Mas a gente acha que aquele ato, na hora de morrer ali, tem que ser um momento em que nenhum pecado a gente não vai cometer nenhum pecado. Tem algum momento que a gente para de pecar e adquire uma santidade perfeita? Não tem momento nenhum. Aí tem gente que acha que, por exemplo, o ideal para o crente é morrer do rio. O inimigo tem tanto sonho meu que eu tenho vergonha mesmo. E faz questão de que até esqueça. Aí você imagina, o crente vai morrer numa noite que ele está tendo um sonho cheio de pecado. E aí? O que acontece? Porque a gente tem aquela ideia romântica que a gente precisa partir daqui sem ter nenhum pecado. Quando? Como? Quem? Onde? A gente tem que viver e partir daqui como quem testemunha que tem uma fé genuína. Isso sim. Mas sem pecado, não. A gente para de pecar quando morre. Aí sim. Aí a nossa alma é aperfeiçoada e levada aos céus. Mas enquanto estiver aqui nesse corpo, até nas últimas horas da vida, em algum grau a gente está pecando. Então, é complexo, sim. Sei que é difícil. Mas eu não posso defender nenhuma heresia que diga que eu posso perder a salvação por algum pecado que eu cometa até na hora de minha morte. Aí eu estou negando a suficiência da obra de Cristo. E que não há nenhuma indicação, nenhuma orientação da Bíblia que, para eu provar que eu sou crente, eu preciso partir sem cometer nenhum pecado. Eu tenho que partir provando que eu sou servo do Senhor. Estou unido a Cristo. Isso sim.